Antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve aqui no canal Astronomenal Cosmos, onde o universo deixa de ser mistério e se transforma em pura fascinação. Ativa o sininho para não perder nenhuma viagem cósmica como essa. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos embarcar numa jornada um pouco diferente. Uma viagem no tempo, mas não para o passado, e sim para um futuro tão distante que a nossa mente tem dificuldade para compreender. Quero que você pare por um instante e pense no Sol. Aquele mesmo que aquece o seu rosto em um dia de praia, que ilumina as nuvens no fim de tarde, que é a base de praticamente toda a vida na Terra. Ele parece uma constante, não é? Algo eterno e imutável. Mas a verdade é que o Sol tem um prazo de validade e um dia ele vai morrer. A pergunta que vamos responder hoje não é se isso vai acontecer, mas como. E eu prometo a você, a história é mais épica, mais violenta e mais bonita do que qualquer ficção científica que você já viu. Então, prepare-se, porque vamos testemunhar o fim do nosso próprio sistema solar. Antes de mergulharmos no futuro, precisamos entender o presente. O que é o Sol hoje? Ele não é uma bola de fogo, como muita gente pensa. Na verdade, é uma esfera colossal de gás incandescente, principalmente hidrogênio e hélio, presa em um equilíbrio perfeito e delicado. No núcleo do Sol, sob uma pressão e um calor quase inimagináveis, está acontecendo um milagre constante: a fusão nuclear. Átomos de hidrogênio são esmagados uns contra os outros, se fundindo para criar átomos de hélio. E nesse processo, uma pequena quantidade de massa é convertida numa quantidade absurda de energia, segundo a famosa equação de Einstein. É essa energia que luta contra a força da gravidade, que quer comprimir o Sol até o colapso. É um cabo de guerra cósmico que dura bilhões de anos, e é esse processo que nos mantém vivos. Cada respiro que você dá, cada batimento do seu coração é alimentado, em última instância, por essa fornalha nuclear a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas existe um detalhe crucial. O combustível não é infinito. Os primeiros sinais do envelhecimento do Sol já estão programados para daqui a apenas 1 bilhão de anos. Isso pode parecer muito tempo, e é, mas em escalas geológicas é um piscar de olhos. Nesse ponto, o Sol terá aumentado seu brilho em cerca de 10%. Parece pouco, mas o efeito na Terra será uma catástrofe lenta e inevitável. O planeta começará a esquentar. E não é aquele aquecimento global que discutimos hoje, não, é algo muito, muito mais profundo. Os oceanos começarão a evaporar, aos poucos. E o vapor d'água é um gás de efeito estufa poderosíssimo. Ele prenderá ainda mais calor, o que evaporará ainda mais os oceanos. É um ciclo vicioso, um feedback positivo que acelerará o processo. O céu, que era azul, ficará com uma névoa permanente, um branco alaranjado e abafado.
A temperatura média da Terra subirá para além dos 60, 70, 100 graus Celsius. Os oceanos literalmente entrarão em ebulição. Imensidões de água fervendo, com o vapor subindo e engrossando ainda mais a atmosfera. O ciclo da água, a base do nosso clima, se quebrará. As chuvas pararão, os rios secarão, as florestas se transformarão em carvão. A vida complexa como a conhecemos, se tornará impossível. Talvez alguns micro-organismos extremófilos sobrevivam no subsolo, nas profundezas escuras. Mas a superfície da Terra se transformará em um forno, um deserto escaldante e úmido ao mesmo tempo, um verdadeiro inferno. Este é o primeiro ato da tragédia, o prólogo do fim. Agora, vamos dar um salto no tempo. Daqui a 5 bilhões de anos, o coração do Sol, seu núcleo, finalmente esgota seu combustível principal, o hidrogênio. Por bilhões de anos, a fusão do hidrogênio criou hélio, e esse hélio, sendo mais pesado, afundou e se acumulou no centro da estrela, como cinzas num forno. Agora, sem a pressão externa da fusão para sustentá-lo, o núcleo de hélio começa a ser esmagado pela gravidade. Ele se contrai. E, ao se contrair, aquece e aquece muitíssimo. Esse calor intenso acende uma nova fornalha, mas não no centro. Ele acende a fusão de hidrogênio em uma camada ao redor do núcleo inerte de hélio. A energia liberada por essa fusão em camada é brutal, tão brutal que as camadas mais externas do Sol simplesmente incham. E é aqui que a situação fica crítica. O Sol começa a se expandir. Ele não para de crescer, ele engole Mercúrio, a órbita de Vênus vira poeira. E então, ele se aproxima da Terra. Nesse ponto, o Sol não é mais a nossa estrela familiar, ele é um monstro. Uma gigante vermelha. Seu diâmetro se expandiu mais de 100 vezes. Se você estivesse na Terra, o que já seria impossível, o Sol ocuparia praticamente todo o céu. Um disco colossal, vermelho sangue, com turbilhões de plasma, preenchendo o seu campo de visão do horizonte ao horizonte. O calor seria milhares de vezes maior do que é hoje. E então, a Terra é engolida. Nosso planeta azul e verde não tem a menor chance. A atmosfera é arrancada em segundos. Os oceanos fervem e evaporam instantaneamente. Os continentes derretem, tornando-se rios de rocha fundida, que são rapidamente vaporizados e assimilados pela atmosfera da estrela moribunda, tudo o que já construímos. Toda a nossa história, toda a arte, todo o amor, toda a guerra, tudo se torna apenas mais um punhado de átomos, misturados ao plasma de uma estrela gigante. É um pensamento avassalador, mas, em um daqueles paradoxos cósmicos, enquanto a Terra é destruída, mundos distantes e gelados podem, por um breve instante, florescer. A zona habitável do Sistema Solar se move para as luas de Júpiter e Saturno. Europa, com seu oceano subterrâneo, pode ver seu gelo derreter, formando um mundo de água
sob um céu vermelho sangue titã, com suas moléculas orgânicas complexas, pode ser aquecida pela gigante vermelha. A vida, teimosamente, pode encontrar uma maneira, mesmo que por apenas alguns milhões de anos. Enquanto isso, no centro da gigante vermelha, o núcleo de hélio, que estava sendo comprimido, atinge uma temperatura crítica de 100 milhões de graus. E então, ele entra em fusão. Num evento violentíssimo chamado o flash de hélio, o hélio começa a se fundir para formar carbono e oxigênio. Por um tempo, o Sol encontra uma nova estabilidade, queimando hélio no núcleo e hidrogênio em uma camada ao redor. Mas é uma estabilidade frágil, de uma estrela em seu leito de morte. Essa fase é turbulenta. O Sol pulsa, incha e encolhe, expelindo suas próprias camadas externas de forma irregular. Ele se torna uma estrela variável, um farol cósmico, piscando de maneira errática. Mas essa agonia não pode durar para sempre. O Sol não tem massa suficiente para esmagar o carbono e o oxigênio e fundi-los em elementos mais pesados. Então, quando o hélio também se esgota, é o fim do jogo. Sem a pressão da fusão para sustentá-la, a estrela não consegue mais segurar suas camadas externas. Em uma série de pulsos convulsivos, ela ejeta para o espaço toda a sua atmosfera, criando uma casca espetacular de gás e poeira que se expande a velocidades incríveis. O que sobra no centro é o núcleo nu, quente e incrivelmente denso da estrela, e a nuvem ao seu redor, iluminada pela intensa radiação ultravioleta desse núcleo, brilha com cores fantasmagóricas. Acabou de nascer uma nebulosa planetária. Por algumas dezenas de milhares de anos, um piscar de olhos cósmico. A nebulosa solar será um dos objetos mais belos da galáxia. Um monumento funerário de cores vibrantes, o último suspiro glorioso da nossa estrela. E no centro dessa beleza efêmera resta o que sobrou do Sol, o seu cadáver estelar, uma anã branca. Uma esfera do tamanho da Terra, mas contendo mais da metade da massa original do Sol. Pense na densidade disso. Uma colher de chá do material de uma anã branca pesaria tanto quanto um elefante. É matéria degenerada, onde os átomos foram esmagados e só a pressão dos elétrons impede um colapso total. No começo, ela é incrivelmente quente, talvez com temperaturas superficiais de mais de 100 mil graus Celsius. Ela brilha com um branco ofuscante, mas é um brilho enganador. É calor residual, a brasa final de um fogo que se apagou. Não há mais fusão nuclear, não há mais fonte de energia. E aí começa o resfriamento mais longo da história. A anã branca vai lentamente, muito lentamente, irradiar seu calor para o espaço vazio. Levará bilhões, trilhões de anos para esfriar completamente. Os planetas que sobraram, Júpiter, Saturno, os gigantes gelados, agora orbitam esse pequeno farol frio no céu. Seus mundos se tornam mais escuros e mais gelados do que qualquer lugar que possamos imaginar. A luz do dia
se é que ainda pode ser chamada assim, é apenas um brilho pálido e fantasmagórico. E, finalmente, depois de um tempo tão longo que o próprio universo terá mudado drasticamente, a anã branca para de brilhar. Ela se torna uma anã negra, uma esfera escura, fria e cristalizada de carbono e oxigênio, vagando no silêncio e na escuridão perpétuos. É o fim da linha, o túmulo final do Sol. É uma história intensa, eu sei. É natural ouvir tudo isso e se sentir pequeno, insignificante, que nada importa, porque no final tudo vira pó e escuridão. Mas quero convidá-lo a ver de outro ângulo. O fato de que o Sol vai morrer não torna a nossa vida sem sentido. Pelo contrário, ele ilumina com um trocadilho inevitável o quão preciosa a nossa existência é. Nós, seres feitos de poeira estelar, surgimos em um universo que é, na sua vasta maioria, vazio, escuro e hostil. E, por um instante cosmicamente breve, ganhamos o dom da consciência. Conseguimos olhar para o céu, entender as leis que o regem e prever o destino da própria estrela que nos deu a vida. Nós somos o universo, tentando entender a si mesmo. E essa história não é só sobre morte, é sobre ciclos. O Sol morrerá, mas os elementos que ele criou, o carbono, o oxigênio, serão lançados de volta ao espaço pela nebulosa planetária. Essa poeira cósmica, enriquecida, vai se misturar a nuvens de gás e um dia dar origem a novas estrelas, novos planetas e, quem sabe, a nova vida. Nós somos feitos de estrelas que morreram e um dia o que restou do Sol fará parte de algo novo. A morte é uma transformação. E nesse ciclo infinito de destruição e criação, a nossa breve e brilhante consciência é a parte mais milagrosa de todas. E aí? O que você achou? É assustador ou inspirador saber como será o fim do nosso Sol? Como você acha que a humanidade, se ainda existir, vai encarar esse futuro distante? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua opinião é super importante para nós. Se essa jornada pelo futuro do cosmos tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like. Isso ajuda imensamente o canal. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que vai adorar uma profunda conversa sobre o universo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens. Um enorme abraço e até a próxima!